Nesse vídeo eu vou te explicar por que eu acho que gringo tá errado e por que eu acredito que o Bitcoin já chegou ao final do seu ciclo, com muito gráfico e muitos dados on-chain do jeitinho que vocês gostam. Logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional, criador de setup de VAP. Hoje eu tô aqui para refutar gringo e refutar brasileiro que fica babando ovo de gringo também. O que você tá vendo aqui na minha tela é uma thread do Twitter feito pelo Stock Money Lizards, uma conta bastante famosa no Twitter gringa que faz a análise de cripto. Essa análise em específico viralizou, tá com quase 700 mil views e teve uma porrada de brasileiro compartilhando e comentando e falando: olha a qualidade das análises gringas, aqui no Brasil a gente não tem nada disso, os gringos é foda, isso, aquilo. Bom, essa análise é bastante longa, tá? Acho que são 9 partes aqui e eu vou refutar cada uma delas. Então vamos lá, o nosso querido Stock Money Lizards diz que o CryptoX, né, o Twitter Cripto, está novamente em baixa, prevendo um topo duplo como foi em 2021. Ele fala que vem influenciadores dizendo: vendi todos os meus bitcoins hoje em todos os lugares. Essa é uma narrativa que está bastante comum lá fora, aqui no Brasil não, né, que ainda a galera tá na alta infinita. Mas o nosso querido Stock Money Lizards, defensor dos brasileiros de alta infinita, tentou refutar essa análise aqui. Deu uma possível alta de complacência, né? Um possível topo duplo, como a gente fez em 2021, e uma queda do Bitcoin. Vamos ver os argumentos dele. Começando por uma análise do gráfico semanal do Bitcoin aqui, um gráfico de One Week, onde ele analisa algumas divergências. Segundo ele, tem muita gente dizendo que essa divergência do RSI que estamos vendo agora no gráfico semanal é a mesma de 2021, que trouxe um bear market. E aqui ele mostra uma série de divergências que, segundo ele, falharam miseravelmente. E termina dizendo que 80% das vezes que apareceu uma divergência semanal, o preço continuou subindo, ela falhou. Ele só esqueceu de dizer que esse gráfico aqui está na escala log. E o que parece um simples pullbackzinho, muitas vezes é uma queda de mais de 40%. Pois bem, eu peguei a análise dele aqui, joguei no meu gráfico e a gente vai analisar todas elas, começando lá por 2017. Essa foi a análise mencionada por ele. E que realmente no gráfico da escala log parece que não foi nada, né? Mas aqui nós vimos uma queda. Essa foi a primeira divergência, falha mencionada por ele. E que realmente no gráfico na escala log parece não ter sido nada, mas aqui nós vimos uma queda de 33% no mercado. Uma queda de 33% significa que você necessitaria de 50% de alta, 48,3% de alta, para ser mais preciso, para voltar para o 0 a 0. E sim, isso para um gráfico semanal é muita coisa. Essa divergência no gráfico semanal não foi falha, ela entregou uma bela de uma queda, que você poderia ter se protegido dela e multiplicado muito mais o seu capital com ela. Assim como a próxima queda que ele mostrou, que foi essa daqui, também em 2017, que resultou em 40% de queda. Ter respeitado essa divergência em 2017 poderia ter feito você comprar, uma compra fácil, diga-se de passagem, aqui no topo anterior, né? Famoso pullback no topo anterior, quase o dobro dos bitcoins que você teria vendido. E aqui ele vem para 2021, onde vimos o bear market, que segundo ele foi a única vez que essa divergência acertou. Importante notar que ele ignorou ou fingiu ignorar outras duas divergências aqui pelo caminho. Aqui, quando a gente viu fechamentos mais altos que os anteriores, lembrando, o índice de força relativa é calculado pelo fechamento, e fechamentos mais baixos que os anteriores, o que resultou em uma queda de 71%. Depois, mais posteriormente aqui, onde vimos uma queda de 50%. Mais tarde, em 2023, tivemos essa divergência que também resultou em uma queda de 30% no Bitcoin. Agora, em 2025, uma divergência que resultou em mais 30% de queda no Bitcoin. E aqui em 2024, tivemos uma nova divergência que ele novamente ignorou e também tivemos 30% de queda no Bitcoin. A questão é que uma divergência semanal não deve ser analisada somente em uma escala anual, como ele está fazendo, e sim em uma escala semanal. E mais de 90% das vezes que nós vemos uma divergência semanal, as semanas seguintes costumam trazer bastante queda. Como a gente viu aqui, ao menos 30%. Talvez ele tenha dito isso porque ele é um holder e 30% de queda para ele não é nada. Será?
Pois bem, aqui eu vou dar um spoiler da análise dele, onde no 8º post dessa sequência, ele fala que se o Bitcoin caísse para baixo de 84 mil dólares, aí sim ele ia cogitar que o bear market começou e que toda a alta acabou. Porém, os 30% de queda, que aparentemente para ele não é nada, levaria o Bitcoin para baixo de 84 mil dólares. Será que é só aí ele entender que poderíamos estar num possível bear market e não próximo de um fundo, como ele cogita aqui na primeira sequência? Curioso, né? Mas enfim, vamos voltar para o vídeo. A próxima análise dessa sequência fala de um indicador bem legal. O número de endereços ativos no Bitcoin. E aqui eu não preciso nem abrir outro gráfico. Eu vou utilizar o dele mesmo. Segundo ele, essa é métrica a qual ninguém fala, mas que deveria ser observada de perto. Endereços ativos mostram quem está realmente usando o Bitcoin. Não apenas negociando, mas movimentando, mantendo e acreditando nele. Veja o que aconteceu durante os verdadeiros mercados de baixa. 2018, os endereços ativos despencaram, 2021 mesma coisa. Ele só esqueceu de mencionar o que está claro no gráfico que ele mesmo postou, que no topo de 2018, esse gráfico estava disparando uma linha reta, assim como no topo de 2021, uma linha reta acentuada, assim como estamos vendo agora. E que nos dias seguintes nós vimos as quedas acentuadas depois de o mercado já ter feito o topo. Atualizando esse gráfico aqui em tempo real para vocês, o mesmo gráfico que ele estava utilizando na análise, desde que o Bitcoin caiu lá dos 112 até o preço atual de aproximadamente 104 mil dólares, nós vimos esses endereços também numa queda acentuada, 832 mil endereços ativos para 688, pouquíssimo tempo. Assim como a gente fez depois dos topos no gráfico que ele mesmo trouxe pra gente. Mas bora lá, vamos ver o próximo post da sequência. MVRV Z-Score, um gráfico bastante compartilhado por muita gente por aí. Se você não sabe o que o MVRV Z-Score mostra, eu digo pra você. Aliás, ele mesmo diz aqui, né? Mostra a diferença entre o valor de mercado do Bitcoin e o que as pessoas realmente pagaram por suas moedas, o valor realizado. Quando está alto, essa zona vermelha aqui, que não só ele marcou, mas como a própria Glassnode marca pra gente, as pessoas estão com lucros enormes e geralmente vendem. E quando está abaixo a zona verde, as pessoas estão submersas, o dinheiro inteligente compra. E aqui é aquela análise que todo mundo faz, né? Ah, mas o preço ainda está muito longe da zona vermelha, então não pode ter sido topo. A questão é o seguinte: se o MVRV mostra a diferença do preço de mercado para o preço realizado, basicamente ele mostra para você o percentual de lucro, o ROI dos investidores. E enquanto mais o preço subir, maior será o MVRV. Pois bem, a primeira vez que chegamos nessa zona vermelha foi lá em 2011, quando o Bitcoin valorizou mais de 6.000% em linha reta. A segunda vez, em 2013, duas vezes em 2013, na verdade, foi quando o Bitcoin valorizou em torno de 13, 14 mil por cento. Quase a mesma coisa que ele valorizou de 2014 a 2017. Ali estávamos falando de mais ou menos 13 mil por cento. E aqui rapidamente você já consegue notar, quanto maior a valorização, maior o MVRV. No último bull market, que acabou em 2021, tivemos 2.000% de valorização, que fez com que o Bitcoin chegasse no menor nível dessa zona vermelha. Ah, e só para constar, eles só fizeram essa zona vermelha depois que o preço atingiu lá, mais para 2022. E aqui temos o MVRV atual muito longe da zona vermelha. Até porque para ele chegar novamente para essa zona vermelha, ele deveria valorizar no mínimo 2.000%. Algo que no passado ele costumava fazer em aproximadamente 10, 12, 15 meses. Já se passaram 32 meses de bull market e não chegamos nem perto desses 2.000% de valorização. Aliás, para que o Bitcoin chegue a 2.000% de valorização, ele deveria passar dos 300 mil dólares ao final desse bull market. Porém, lembre-se que o bull market mais longo da história do Bitcoin teve 35 meses. Essa análise também vale para as desvalorizações. Quanto mais o Bitcoin cair no bear market, mais fundo ele estará. E é por isso que a cada bear market esse preço está mais alto. Por quê? Porque o Bitcoin tende a cair menos durante o bear market, enquanto mais capitalização de mercado ele tem, quanto mais dinheiro tem em jogo. Assim como ele também costuma subir menos pelo mesmo motivo. E é por isso que ele não vai atingir os 2.000% de valorização como fez no último ciclo. Porque agora é muito mais dinheiro envolvido.
para ser mais preciso, 6 vezes mais do que no último ciclo. Esse gráfico é ridículo, porque essa região vermelha deveria ser uma linha decrescente, assim como essa linha verde deveria ser uma linha crescente. Aliás, falando em linha decrescente, vamos fazer um teste aqui. Vou pegar esse topo, esse, e continuar essa linha até aqui embaixo. Olha só o que a gente tem aqui. Vou pegar esse topo, esse, e estender essa linha até aqui embaixo. Opa, olha só o que a gente tem aqui. Curioso, né? Bom, vamos para a próxima análise. Essa aqui é ridícula. Aqui ele faz uma análise das bandas OTT mensais, né? É um indicador muito parecido com a banda de Bollinger. Tem uma média principal ali, não sei qual que é, não me recordo, na verdade, qual que é a média móvel utilizada pelas bandas OTT. Eu sei que a banda de Bollinger é de 20 períodos, e essa média tem desvios para baixo e para cima, né? E segundo ele aqui, o padrão do mercado é: quando o preço vai para baixo dessas bandas OTT, estamos em um bear market. Quando ele vai para cima, estamos em um bull. E a gente costuma fazer um pullback nela antes da grande explosão. Como a gente fez aqui de 2014 a 2017. Rompemos para cima, pullback nela, grande explosão. Depois, novamente, ali em 2020, né? Rompemos para cima, pullback e grande explosão. Mas o curioso é que a gente já teve 3 retestes, né? Aqui ele marca só 2 para tentar te enganar ainda, mas na verdade foram 3. 3 retestes e nada da grande explosão. Ou será que a grande explosão foi esse movimento aqui? E aqui nós já temos um final de festa, como vimos, por exemplo, em 2021. Tudo depende do ponto de vista. Mas se ele faz uma análise falando que os ciclos se repetem, por que é que ele traz essa análise à tona quando está diferente? 3 retestes nas bandas OTT? Algo que nunca aconteceu? Qual a explicação para isso? Não sei, mas para o nosso querido Stock Money Lizards e para todos os brasileiros que ficaram babando o ovo dele, faz muito sentido. Próxima análise, né? Aqui ele fala dos ETFs de Bitcoin. E ele diz: observe como as saídas foram breves e acompanhadas por quedas de curto prazo, uma tendência geral, entradas líquidas e maciças desde o lançamento. E sim, de fato, a gente teve muito mais entrada nos ETFs do que saída no geral. Mas isso porque os ETFs foram lançados ano passado, e do ano passado para cá o Bitcoin só subiu. E dentro de um mercado de alta nós temos muito mais entrada de capital do que saída. Não é óbvio isso? Você esperava que tivesse mais saída de capital do que entrada durante um bull market? Essa foi até fácil. Vamos para a próxima. Essa aqui é pior. Essa é triste. Vamos lá. A institucionalização irá achatar a curva. Temos muito dinheiro em jogo agora. Mesmo que vejamos mercados em baixa, acho que eles serão mais moderados. Menos 90 parece improvável. Até porque só aconteceu uma vez 90% de queda no Bitcoin, né? Que foi lá em 2011. Depois disso nunca mais aconteceu. Mas sim 50%. Isso eu concordo com ele, tá? Acredito que esse bear market aí... Aliás, todos os bear markets costumam ser menos sofridos do que os anteriores. A gente viu isso até lá no gráfico do MVRV, né? Costuma cair cada vez menos. No último caímos 70% aproximadamente. Então é possível que a gente caia 60%, 50% nesse sim. Mas aí ele diz: mas ainda não chegou a hora. Este é apenas um lembrete amigável de que todos estão pescando moedas. É isso. Ele não soltou análise nenhuma. Ele simplesmente disse que ainda não chegou a hora. Sem motivo algum. Próxima análise. 7. Vamos lá. Essa é a realidade de curto prazo que ninguém quer ouvir. Atingir novos all-time highs geralmente traz consigo um retrocesso. Sim, de fato. É assim que os mercados funcionam. Os formadores de mercado estão executando o manual. Primeiro eles liquidam os shorts, em seguida liquidam os longs. De fato, tá? Esse desenho aqui está muito bem explicado. Isso aqui realmente acontece. Mas ele diz o seguinte aqui no final: a diferença, em um mercado de baixa, rompemos o suporte principal e continuamos caindo. Em uma correção de mercado de alta, mantemos níveis-chave e continuamos subindo. O suporte principal do Bitcoin é o topo do último ciclo. Você provavelmente já ouviu a frase: o Bitcoin nunca perdeu o topo do ciclo anterior. Isso é verdade. Perder por um período prolongado. A gente já violinou abaixo dele, né? Como foi em 2021 ali. E como está sendo agora, né? Estamos trabalhando acima do topo do ciclo anterior. Você pode fazer essa marcação aqui, ou mais recente aqui, tanto faz, né? Mas o topo aqui do ciclo anterior, desde que passamos para cima dele, desde que rompemos acima dele, não perdemos. E eu concordo plenamente com ele falar que se a gente perder o topo desse ciclo anterior, é um sinal de bear market. Eu concordo, essa análise está 100% correta.
Eu só não quero esperar isso acontecer com o Bitcoin lá em 63 mil dólares para tomar minha decisão de venda. Onde meu capital já vai ter se desvalorizado 45%, onde eu vou ter perdido metade do meu dinheiro. Isso no Bitcoin, nas altcoins então nem se fala. Então não, essa análise não está errada, ela só é extremamente atrasada. É sério que você vai vender seus bitcoins somente quando ele perder o topo do ciclo anterior e vai ver seu patrimônio cair 50%, quase 50%. Não parece a coisa mais inteligente do mundo, ao menos não é o que eu faço. E aí chegamos para o último post dessa tendência. Isso aqui é ridículo, esse post aqui, né? É ridículo. Que ele fala de uma análise de uma TA, é análise técnica aqui de curto prazo, né? Onde ele traça uma Fibonacci e fala das retrações de Fibonacci. A forma que ele fala das retrações ali é perfeita, tá? Realmente acontece da maneira que ele falou. Que o preço ele costuma se consolidar aqui entre 3,82, 0,5, 0,618 e se perder o 0,618, a probabilidade é de voltar aqui para o fundo. Isso está perfeito. Agora, a maneira que ele traçou essa Fibonacci é uma coisa horrorosa, né? A gente traça uma Fibonacci visando essas retrações a partir de todo um movimento de alta e não pegando da metade do movimento como ele fez aqui sem sentido algum, né? Pegou aqui a tendência no meio e quis traçar uma Fibonacci, não tem a menor lógica, tá? Então esses níveis aqui não estão corretos, no meu ponto de vista, meu conhecimento de análise técnica e de Fibonacci, mais de 10 anos de mercado, essa Fibonacci está extremamente errônea, tá? Mas tudo bem. E aqui ele fala que basicamente é extremamente comum dentro do movimento de alta o preço retrair até as retrações, de fato, né? Então, perfeitamente plausível o Bitcoin chegar aqui na Fibonacci dele, né? 101 mil dólares, 98, 94 e depois voltar a subir. Concordo plenamente, é perfeitamente plausível isso acontecer. Mas aqui vem a discussão que a gente tratou no começo do vídeo, né? Que somente se cairmos abaixo de 84 mil dólares ele vai começar a questionar que talvez é um bear market. Bom, para o Bitcoin chegar abaixo dos 84 mil dólares, teríamos que ver os 30% de queda, né? 30% de queda, que é 1/3 do seu patrimônio, só falando de Bitcoin. As altcoins nesse cenário cairiam tranquilamente mais da metade do seu valor. Bom, eu não preciso nem falar nada, né? O recado que eu tenho para o nosso querido aqui Stock Money Lizards, para os brasileiros que comentaram sobre essa postagem dele e para os brasileiros que criam conteúdo, é sempre o mesmo. Vocês estão corretos em dizer que o Bitcoin só vai entrar em bear market depois que cair 40%. Depois que perder o topo do ciclo anterior, vocês estão corretíssimos. Tecnicamente falando, essa é a verdade. Mas eu não quero vender essa hora que chegar lá. Vender depois de ver meu patrimônio derreter 1/3, metade de tudo que eu tenho. Aliás, se quer saber de uma coisa, eu vou te contar um segredo. Você nem vai conseguir vender. Até porque quando chegar lá, a conversa vai ser sempre a mesma. Já segurei até aqui, agora eu não vendo mais. E bom, lá se vão mais 2 anos de bear market sem você ganhar R$1. Aliás, só perdendo dia após dia. Enquanto quem conseguiu vender bem está com o bolso cheio e caixa para aproveitar as melhores oportunidades. E comprar quando realmente faz sentido. Não depois de 32 meses seguidos de alta praticamente. Bitcoin fez topo em 111 mil dólares, 112, né? Foi praticamente o preço que ele chegou. Não sei se ele fez. Estou apostando nisso, né? Estou até com uma posição shortada aberta. Se subir os tops sem o menor problema. Não sei se ele já fez topo. Eu sei que não é o momento de comprar. E eu não quero cravar o topo. Eu não quero vender no melhor preço possível. Eu quero sair antes que a festa acabe. Porque depois que ela acaba, você já sabe como é que é o furdunço, né? O quão difícil que é sair dela. Que é um vulca, gente pra cá e gente pra lá, aquele desespero. Eu sou o cara que vou embora no meio da festa, mas que tem energia e dinheiro para participar de todas elas. Costumo chegar bem cedo, hein? Não pego nem fila. Então, se tu quer surfar comigo nessa jornada, eu te aconselho a se inscrever no meu canal e me assistir ao vivo todos os dias. Ou melhor, de segunda a sexta, sábado e domingo também não dá, né? Mas de segunda a sexta, 10 horas da manhã, eu tô aqui ao vivo, falar minha expectativa do mercado para o dia, o que deve acontecer naquele dia, afinal também sou um ótimo trader de curto prazo, diga-se de passagem, e para te trazer informações valiosas do que fazer no mercado. E lá você pode trocar uma ideia comigo, que eu vou responder todas as suas dúvidas. Então se inscreve no canal, no botão que tá aqui em algum lugar, aqui embaixo, aqui em cima, do lado, sei lá, e me acompanha 10 horas da manhã, todos os dias.
Vejo você lá, valeu! Ah, e se você é o cara da alta infinita, nem venha, nem enche meu saco.